O capítulo 12 do Evangelho de Marcos é repleto de ensinamentos e confrontos de Jesus com as autoridades religiosas de Jerusalém. Aqui estão alguns pontos importantes desse capítulo. Temos a parábola dos lavradores maus em Marcos 12 do 1 ao 12. O imposto a César em Marcos 12 do 13 ao 17. A questão da ressurreição em Marcos 12 do 18 ao 27. O maior mandamento em Marcos 12 do 28 ao 34. Jesus questiona os líderes religiosos acerca do Messias em Marcos 12 do 35 ao 40. E por final temos a oferta da viúva pobre em Marcos 12 do 41 ao 44. Este capítulo de Marcos destaca a sabedoria de Jesus em responder a perguntas capciosas, e mostra sua autoridade para ensinar sobre a lei, e mostra a importância de um coração sincero e devoto para com Deus. Evangelho segundo Marcos. Capítulo 12. E ele começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e construiu uma torre, e depois a arrendou aos agricultores e emigrou para longe. E no momento certo enviou um servo aos lavradores, para receber dos lavradores os frutos da vinha. Mas eles apoderaram-se espancando-o, e o enviou sem nada. E novamente enviou a eles outro servo, também o apedrejaram na cabeça, e o insultaram. E novamente enviou outro, também o mataram, e a muitos outros, de fato dos quais espancaram, e os mataram. Então, ainda tinha um, o filho amado, por último enviou a eles, dizendo, porque eles respeitarão o meu filho. Mas os lavradores, disseram para si mesmos, porque este é o herdeiro, vamos matá-lo, e será nossa herança. E então, apoderaram-se dele, o mataram, e o lançaram fora da vinha. O que fará o senhor da vinha? Virá ele e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros. Nunca lestes a esta escritura, a pedra que os edificadores rejeitaram, este se tornou a cabeça angular. Tornou-se isto da parte do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos? E procuravam prendê-lo, e temeram a multidão, pois sabiam que contra eles dissera ele esta parábola. E deixando-o saíram. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para o acusarem com alguma palavra. E chegando, disseram-lhe, Mestre, sabemos que és verdadeiro, e não te importas acerca da opinião de ninguém. Por que não olhas para a aparência dos homens, mas ensinas a verdade sobre o caminho de Deus? É lícito dar tributo a César, ou não? Mas quando viu a hipocrisia deles, disse-lhes, por que vós me provocais? Traga-me um denário para que eu possa ver. E eles trouxeram. E disse-lhes, de quem é esta imagem e a inscrição? E eles lhe disseram, de César. E Jesus lhes disse, devolva a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. E vieram os saduceus a ele, os quais disseram não haver ressurreição, e lhe perguntaram, dizendo, Mestre, Moisés nos deixou escrito, que se algum irmão morrer, e deixando para trás a mulher, e não deixando filhos, é para o irmão dele receber a sua mulher, e suscite descendência a seu irmão. Então havia 7 irmãos, e o primeiro recebeu a mulher, e morreu, não deixando descendência. Também o segundo a recebeu, e morreu, e nenhuma descendência deixando a ele, e o terceiro da mesma forma. E os 7 não deixou descendente. Por último de todos, também morreu a mulher. Então, na ressurreição, quando ressurgirem, de quem ela será esposa? Porque os 7 tiveram a mesma mulher. E Jesus lhes disse, não é por isso que errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem os mortos, nem se casará, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos dos céus. Mas acerca dos mortos, que se ressuscitarão, não lestes no livro de Moisés, como Deus disse a ele através da sarça, disse Deus, eu sou o Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, estáis muito enganados. E aproximou-se os escribas, e ouviram eles se debatendo, viu que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o primeiro é, ouve Israel,
o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás ao Senhor teu Deus com inteireza de teu coração, e com inteireza de tua alma, e com inteireza de teu entendimento, e com toda a tua força. O segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro maior mandamento do que estes. E disse-lhe o escriba: Bom, mestre, disseste com verdade que Deus é um só, e não há outro, além dele. E devemos amá-lo com a inteireza de coração, e com a inteireza de entendimento, e com a inteireza de força, e amar o próximo como a ti mesmo, mais que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo o que, respondeu sensatamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E ninguém não mais ousava perguntá-lo. E respondendo Jesus falava ensinando no templo: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Porque o mesmo Davi falou pelo Espírito Santo, dizendo: Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, o mesmo Davi chama-o de Senhor, e como poderá ser seu filho? E uma muitíssima multidão o ouvia com prazer, e falava-lhes o seu ensino. Observem os escribas, que gostam de andar com as vestes longas, e das saudações nos mercados, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nos jantares. Eles devoram as casas das viúvas, e por pretexto fazem longas orações. Estes receberão o maior grau de juízo. E sentou-se Jesus em frente do gasofilácio, observava como a multidão lançava as pratas de cobre dentro do gasofilácio, e muitos ricos colocavam muito. E vindo uma viúva pobre, colocou 2 leptos, que valiam 1 quadrante. E, chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que deitavam ofertas no gasofilácio. Porque todos deram do que lhe sobrava, mas ela mesmo com as suas privações, deu tudo quanto tinha, durante a sua vida inteira. Obrigado por ter assistido em áudio mais um capítulo do Evangelho de Marcos. Não deixe de compartilhar este vídeo e deixar o seu like. E você que entrou pela primeira vez aqui neste canal, se inscreva para continuar ouvindo essa nova tradução do Novo Testamento.